me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, as de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vou deixar aqui uma mensagem aqui. Vamos à campanha de oração. Eu fiz até domingo, a gente fez uma campanha durante uma semana para Deus fazer justiça. Ele é a nossa justiça. Mas eu continuo no mesmo propósito de oração e de jejum. Tá? E vou continuar até quando Deus quiser. Bom, hoje eu quero ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o 2 Crônicas 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Bendito seja o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, naqueles que o Senhor enviou para falar a Tua palavra. Então queima meus lábios com brasa viva do Teu altar e que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar com a Tua igreja e edificar a Tua casa, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por mais esta oportunidade. Que a Sua palavra vá e prospere naquilo para qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está passando por lutas e dificuldades todos os dias, mas tem hora que vem uma grande luta e a gente precisa buscar ao Senhor. História aqui de Josafá, rei de Israel, rei de Judá. Falaram para ele: olha, Josafá, vem encontrar-te uma grande multidão. Versículo 2. Uma grande multidão da além do mar. 3 reinos vieram, se ajuntaram para lutar. E às vezes é a carne, o mundo e o diabo. Exatamente isso, irmão. Os 3 reinos se levantaram contra o servo de Deus. O mundo que jaz no maligno. Satanás, nosso inimigo. E a carne que para nada aproveita. Não, quando isso acontece, é porque a luta é grande.
mas a vitória é muito maior. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ah, irmão, não tem coisa melhor. Meu Deus do céu, quando você entra no jejum, não tem coisa melhor. Eu entro, mas não quero sair. Quando eu entro no jejum, irmão, um dia puxo o outro, um dia puxo o outro, e vai semana, pode passar de mês. Porque, irmão, você entrou para uma batalha. Então você entrou num campo espiritual que só jejum e oração, irmão, para te fortalecer. Porque o diabo, ele é para matar, roubar e destruir. O mundo jaz no maligno, o mundo não está nem aí conosco. Se fizeram isso com Jesus, imagina com a gente. O mundo não vai nos receber. Tá? Não recebeu nem o Espírito de Deus, o mundo não vai nos receber. Então ele apregoou um jejum. Tá? E eu convidei os irmãos. Muitos poucos entraram nesse jejum. Muitos poucos tiveram coragem de entrar no jejum e acordar de madrugada para orar. Irmãos, não tem vitória. Se não tiver luta, não tem vitória. Tá? Quando Moisés parou num lugar chamado Pi-Hahirote, de frente do Mar Vermelho, tá? Deus levou ele por aqueles caminhos. Tá? Foi Deus podia ter conduzido eles por outro caminho, certo? Sem passar pelo Mar Vermelho, indo em direção à Terra Prometida. Mas Deus ainda queria mostrar para o povo: eu sou seu Deus e eu vou mostrar que eu estou com vocês. Eu vou destruir Faraó. Bom, Deus não deixa o inimigo de pé. Deus destrói os nossos inimigos. Porque quem se levantou foi o inimigo. Então o inimigo vai ter que ser destruído, envergonhado, para que o nome dele seja glorificado. Entendeu? Então Deus colocou o povo ali, num lugar onde morro para cá, morro para lá, o povo não podia sair. Mar Vermelho na frente e Faraó vindo atrás. Para o povo aquilo foi um desespero. Mas para Moisés foi uma oportunidade. É isso que eu vejo, irmão. Quando se levanta a luta, eu falo, já vem aí mais um testemunho. Já vem aí mais um testemunho para me contar nas pregações o que Deus fez por mim. Entendeu? Então é luta, irmão. Opa, vamos ficar atentos, vamos vigiar e orar. Tá? Porque a peleja é grande, são 3 inimigos. Mas a vitória, irmão, vai além. Vocês vão ver que a vitória vai além daquilo que a gente está enxergando. Deus falou assim: por que vocês estão aí parados? Diga ao povo que marchem. Moisés, mas o que eu faço, Senhor? Olha o que você tem na mão. O cajado. Levanta o cajado e fere o mar. Vai, abre a boca, Ezequiel, e profetiza. Olha os ossos secos, está tudo seco, sequíssimo, está tudo morto. O que você vai fazer, Ezequiel? Profetiza. Pode esses ossos reviver? Depende, irmão. Se você abrir a boca para murmurar, vai continuar osso seco. O Mar Vermelho vai continuar fechado. Agora, se você abrir a boca e profetizar, Satanás, sai de perto, sai da frente e sai de baixo. Sai, porque Deus vai te atropelar. Ah, Senhor, nossos pais, porventura, ele foi orar, né? Porventura, não és tu Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Não existe. Não existe homem, não existe mulher, não existe demônio. Deus determinou quem impedirá. Ele falou. Quem é que vai mudar? Não tem, filho. Não tem. Ele escolheu. Eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem é que vai impedir, irmão? A obra missionária. Quem é que vai derrubar, parar, irmão, a pregação do Evangelho? Nenhum demônio nessa terra. Nenhum homem tem poder de parar, irmão. Aquilo que Deus determinou. Cure os enfermos, expulsa demônio. Prega o Evangelho. Nosso Deus, porventura, ó nosso Deus,
não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? Não deste para sempre a descendência, né, de Abraão, teu amigo? Olha aqui, Abraão, teu amigo, até vou marcar aqui, Abraão, teu amigo. Eu já tinha prometido, irmão. Jesus já prometeu para nós vitória, ao que vencer, mas ao que vencer, irmão, tem que perseverar até o fim. Crede no Senhor vosso Deus. Ah, eu creio. E você ouve os profetas? Você está ouvindo quem? Youtubers? Que esses irmãozinhos e irmãzinhas que tem canal monetizado, né? Põe a placa do YouTube lá atrás, assim, ó, para dizer que tem 100 mil inscritos. Irmão, eu já falei e repito. Se um dia chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo quebrando essa placa. Eu não trabalho com o YouTube. Eu vou fazer questão de passar com a roda da Kombi em cima. Entendeu? Não vou. Não. Sabe, isso é tão grave, irmão. Só que esses crentes youtubers, eles não veem. Quando Davi contou o povo, para ver quantos soldados tinha, deixa eu ver. Ô Joabe, dá uma volta aí e vê quantos inscritos tem no meu canal. Vamos ver quantos inscritos tem da Alemanha. Vamos ver quantos inscritos tem de Portugal. Vamos ver quantos inscritos tem dos Estados Unidos. Contando quantos inscritos. Não me interessa, irmão, quantos inscritos tem no canal, porque a minha força não vem do homem. A minha força não vem de youtuber. Tá? A minha força vem do Senhor. Eu estou alicerçado na palavra, no Senhor. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. O YouTube não me paga. Quem me sustenta, quem sustenta a obra missionária é o Senhor. Tá? Então, esses canalzinhos que ficam aí com essas conversas furadas, e pedindo dinheiro, e pedindo pix, você não vai alcançar nada. Não tem vitória. Não tem. O que tem é uma falsa esperança, uma fé fingida, um amor falso. É isso que tem. Você acha que esses camaradas amam vocês, irmão? Pregando para ganhar dinheiro? Não, quem prega? Ou quem faz a obra missionária e fica mendigando dinheiro, não sabe o valor que foi pago na cruz. Ah, porque eu vou trabalhar de graça. Não, porque todo mundo tem que ganhar. Ué, eu trabalho para quem? Para o Senhor? Ele é meu patrão. Quem vai me pagar é Ele. Do jeito que Ele quiser, o quanto Ele quiser. Entendeu? Não estou trabalhando para receber prata e ouro. Porventura, Abraão, teu amigo, e habitaram nela, edificaram nela santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, a oração de Salomão, ele foi lembrar a oração de Salomão, se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. A igreja, irmão, é a casa de Deus. Igreja, não estou falando templo de tijolo. A igreja, a congregação, é a casa de Deus. Deus está no meio do povo. Cada um foi embora para sua casa? Pronto, Deus foi com cada um. Mas quando esse povo se ajunta para orar, ai, irmão do céu, meu nome está nessa casa. O nome de Jesus, irmão, a igreja carrega o nome de Jesus. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás Amon, Moabe e Monte de Seir. O mundo, Satanás e a carne, tá? Pelos quais não permitisse passar a Israel quando vinham para a terra do Egito. Foram inimigos, não queriam que o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, não queriam que entrasse na terra da promessa. Mana, leite e mel, irmão, terra boa, é terra fértil, é aquele coração que ouve a palavra de Deus, irmão, que entra nas promessas, que alcança as bênçãos de Deus através da fé, irmão, dando ouvido. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Quando você ouve uma palavra que sai da boca de Deus, um milagre acontece. Irmão, quando eu fui para Curitiba, eu encontrei um irmãozinho lá, desviado, e ele falou assim: irmão, ele viu que eu estava com a Bíblia na mão. Sempre ando na rua, eu gosto de andar na rua com a Bíblia na mão. Aí irmão, eu estou aqui faz 8 dias, irmão, olha, eu não tenho dinheiro para voltar embora, não arranjei trabalho, fiquei no albergue aqui, agora eu tenho que ir embora. E eu não tenho dinheiro para ir embora. Eu falei: irmão, Deus vai, amanhã a gente conversa, Deus vai fazer alguma coisa. Irmão, no dia seguinte, eu fui procurar ele, mas ele já tinha saído cedo, né? Dormimos no albergue. Aí eu encontrei com ele lá para meio-dia. Eu fui num velório de um deputado que o avião caiu. Deus me mandou ir lá. É outra história, mas não vou entrar nesse detalhe.
encontrei o R.R. Soares lá no velório, lá. Ele era amigo da família. Aí eu fui para a rodoviária comprar minha passagem para ir embora. Falei, Jesus, agora já cumpri a missão. Posso voltar? Cheguei lá. Mas quando eu estou chegando na rodoviária, dá uma chuva, uma tempestade, e o sistema cai. Isso foi em 2003, o sistema caiu. Eu falei, não é possível, Jesus. A moça do guichê falou assim, vai no banco ali, quem sabe no banco ali funciona, você consegue tirar o dinheiro para comprar passagem. Aí fui no banco. Quando cheguei no banco, o sistema, puf, na minha cara, caiu. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei naquela, o que eu faço, Jesus? Aí eu encontrei o irmão, eu encontrei esse irmão. Aí ele ali todo chororô. Eu falei, irmão, toma R$5, vai almoçar. Eu acabei de almoçar ali, vai almoçar lá. Aí ele foi almoçar. Aí eu fiquei lá e o Espírito Santo paga a passagem para ele ir embora, né? Aquele negócio me incomodando, né? A gente fica com dó, né? Paga a passagem para ele ir embora. Eu falei, mas Jesus, eu não vou pagar, eu só tenho dinheiro para voltar e se eu gastar esse dinheiro, eu vou ter que ficar aqui no albergue nem sei quantos dias, né? E eu fiquei naquela luta. Aí ele apareceu, eu falei assim para ele, olha, irmão, o Espírito Santo me incomodou tanto que eu falei assim para ele, irmão, se for da vontade de Deus, de você ficar na cidade, hoje Deus abre uma porta de emprego. Era sábado, irmão. Imagina que você vai sair. Quem que sai de sábado para procurar emprego? Não. Coisa de crente doido, né? Eu falei, hoje Deus vai abrir a porta. Se não for, irmão, eu pago a sua passagem e você vai embora. Tá bom. Aí ele foi para um lado, eu fui evangelizar, fui entregar um folheto para outro. Ali a pouco, sei lá, não lembro, umas 2 horas da tarde, falei com ele lá para meio-dia, lá para as 2 horas, 2 ou 3 horas depois. Eu encontro com ele, tomado banho, bonitinho, e ele feliz, mano. Encontrou comigo ali e falou, não, uma mulher do restaurante me ligou e falou para mim ir lá e tem um quarto para mim dormir. Arranjou emprego, mano. 2 horas depois que eu profetizei. Se for da vontade de Deus, hoje Deus abre a porta. E abriu. Passou alguns anos. Eu fui no albergue em Campinas. Quando morreu Michael Jackson, eu não lembro que ano que foi. Aí, eu encontrei um grupinho ali no albergue conversando. E falando Michael Jackson e tal. Eu entrei no grupo e comecei a falar de Jesus. Aí teve um rapaz que ficou longe desse grupo. Ficou só de olho me observando. E eu olhei para ele e falei, mas que rapaz bobo, né? Em vez de chegar mais perto para escutar, né, a mensagem que eu estou pregando aqui, não, ele fica lá longe, né? Não quer vir. Isso me chamou a atenção. Ah, tudo bem. Preguei ali e contei essa história. Eu contei essa história. Que 2 horas depois o rapaz achou lugar para morar, para dormir e assim, no emprego. Tá bom. Fui embora para a cidade pregar. Tô andando lá na praça. Aquele rapaz que ficou longe, ele veio, pastor, ele me achou lá no meio da rua. Pastor, que igreja que você é? Que pastor? O que aconteceu? Não, tudo aquilo que você falou lá aconteceu. O quê? Não, eu estou andando numa praça que só tinha prostituta. Tinha uma outra praça em Campinas, que as agências de emprego colocavam cartaz ali, né, nos bancos ali tudo. E os desempregados iam ali, mas ele era de fora. Ele tinha chegado aquela noite de Araçatuba, né, e dormiu no albergue, parece, né, um dia só. Aí ele foi numa praça que só tem prostituta, foi uma praça onde eu comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei, ali em Campinas. E eu tô ali naquela praça, né, para começar a pregar, e o rapaz aparece ali. Eu falei, não, porque apareceu um rapaz aqui, me deu. Ele falou se eu queria trabalhar. Eu falei, creio, eu estou procurando emprego. Aí ele me deu R$5, o mesmo R$5 que eu dei pro rapaz almoçar. Ele me deu R$5 para mim pegar o ônibus e ir lá para, acho que para uma obra, né? Mas, irmão, olha o que é a gente profetizar. Quantas vezes, irmão, eu entrei no hospital e eu chegava diante da pessoa, a pessoa falava assim, não, é amanhã, o médico já preparou, eu vou operar. Eu falei, não vai operar. Eu vim aqui para curar os enfermos. Jesus me trouxe aqui para curar os enfermos. Você não vai operar amanhã.
Irmão, e eu encontrava com a pessoa depois, a pessoa falou, eu não operei. Teve um sujeito que eu encontrei ele 2 vezes no hospital. Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não lembro. É muita gente, né, que a gente vê. Eu não lembro. Não, porque uma vez você encontrou comigo aqui, você orou por mim, você falou que eu não ia operar. E realmente, o anestesista chegou, deu anestesia em mim, mas depois, logo depois chegou o médico com um exame novo e falou assim, não, pode parar, eu estou vendo aqui que não vai precisar mais operar. Por quê? Porque foi profetizado, mas foi coincidência. Não foi, irmão, foi palavra de profeta, falada e pelo Espírito de Deus. Entendeu? Quando a gente abre a boca, em partes falamos, em partes profetizamos. A palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Antes, ela está sendo lançada para prosperar naquilo que é a vontade de Deus. A nossa vitória, a nossa salvação. Bom, ele ficou com medo, juntou todo o povo, foi orar. Lembrou da oração, lembrou Deus. Olha, Senhor, foi o Senhor que disse, quando se virar para essa casa, quando orar, é o teu nome que está em jogo. Né? Porque em nós não há força, versículo 12, em nós não há força. Digo fraco, sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nós não há força. Está vendo? Ele não teve soberba, ele não teve arrogância. Tá? Perante essa grande multidão que vem contra nós. Vem contra nós. Não, vai vir contra nós. Vai vir tempestade de cima, de baixo, do lado. Lembra de Jó? Tempestade de cima, do lado e de todo lado. Era só a gente trazendo uma notícia, uma tempestade. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador. Ou seja, Ele começa, Ele termina. O que Ele começou, a boa obra, Ele é poderoso para terminar, Filipenses. Tá bom? Então, olhando para Jesus, tá? Os nossos olhos estão fitos em Ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. Todo Judá estava em pé. Deus, quando foi falar com Ezequiel, falou assim, Ezequiel, coloca-te em pé e falarei contigo. Coloca-te em pé, irmão. Para de se fazer de vítima. Para de se fazer de coitado. Que Deus não ouve, que Deus não me ama, todo mundo me rejeita. Para de se fazer de coitado. Tá? Ele nos deu muito mais do que a gente merecia. Nos deu o Filho. Tá? Quem é que merecia, irmão? Quem é que merecia o sacrifício perfeito de Jesus Cristo? Pela graça sois salvos. Quem é que merece? Ninguém, irmão. Ninguém merece. Põe-te em pé e falarei contigo, Ezequiel. Tá? O Espírito de Deus pegava Ezequiel assim até pelos cabelos e levantava ele. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Irmão, um corpo dividido não subsiste. Uma igreja dividida, quebrada, um falando mal do outro. Isso é igreja de derrotado. Igreja de fofoqueiro não vence o diabo, nem o mundo, nem a carne. Uma igreja que só vive de youtuber, de ver pessoas corruptas, não tem vitória. Tá? É só derrota, só fracasso. Diz que tem um monte de desviado, né? Por aí falando que é crente. Veio no meio da congregação e disse, dai ouvidos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, ó moradores de Jerusalém, não temais, nem vos espanteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Lembra quando os espias entraram na terra? Nós somos como um gafanhoto, vamos voltar para o Egito, covarde. Covarde que abre a mão da obra missionária, covarde que abre a mão da fé, covarde que não está honrando o nome de Jesus, nem o sacrifício que ele fez, está pisando o sangue da nova e eterna aliança, está voltando atrás, não é digno de ser meu discípulo, está voltando atrás porque é covarde, está voltando atrás porque é medroso, covarde não entra no céu, irmão. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Nessa batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, estai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais nem vos espanteis. Amanhã saia ao encontro.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá, todo mundo foi dobrar o joelho, foi adorando ao Senhor, levantando-se os levitas, né, para louvarem ao Senhor de Israel com voz muito alta. Voz muito alta, vamos marcar isso aqui, ó. Louvando a Deus com voz alta, cantando ao Senhor no meio da rua, irmão. Olha, ontem, em Jundiaí, eu passei no meio de uma avenida, eu vi um sujeito, irmão, prostrado, morador de rua, deve ser, ajoelhado, irmão, carro passando para lá e para cá, ele ajoelhado, dava para ver que ele estava chorando, não dava para parar, irmão, senão eu ia lá abraçar ele, mas, irmão, dava para ver, irmão, dava para ver, Jesus do lado dele ali, irmãos, porque eu vi, irmão, o sujeito estava assim, ó, postado, com a mão para cima, assim, ó, sabe, eu não sei se ele estava chorando, mas ele estava adorando, irmão, ele estava adorando, eu falei, Jesus, que maravilha. Quem dera, irmão, quem dera esses crentes andassem na rua, louvando a Deus, gritando bem alto, Jesus Cristo, eu te amo. Não, mas tem vergonha, irmão. Ontem, pregando no trem, eu vi uma crente sentada lá, irmão. Não tirava nem um fone de ouvido para escutar a pregação. É lógico, estava na cara que é crente. Não, tenho saia. Já tenho cabelo de crente, tenho saia de crente. Tem vergonha de expor o nome de Jesus para as outras pessoas. Tem vergonha de dar o testemunho. Não tem mais, não vos espanteis. A peleja não é nossa. Nessa batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco. Não tem mais, nem vos assustei. Saia ao encontro. Vamos de frente, irmão. A luta veio. Quem és tu? Você vem da parte de quem? Quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? A igreja, irmão. O exército de Deus vivo. A igreja. Quem Satanás pensa que é? Não basta a gente se colocar de pé. Basta a gente se colocar na presença como homens de fé, irmão. Humilde, sim. A força não é nossa, vem do Espírito. Entendeu? O poder não é nosso, é do Senhor. Com voz muito alta. E pela manhã cedo levantaram, foram ao deserto. E aí foi a palavra que eu li. Crede no Senhor. Não pode ser essa fezinha, não. Essa fezinha michuruca, não. Pedro afundou na água, filho. Quando deixou de olhar para Jesus, Pedro afundou. Ah, mas quando Jesus falou, vem, Pedro. Não sou fantasma, vem, sou eu. Pedro pegou e foi. Mas de repente, irmão, quanta gente levanta em fé. Não, eu vou fazer a obra de Deus. Depois afunda. Desvia da fé. Afunda. Tá? Estareis seguros. E crede nos seus profetas. Não cremos. Deus não pode fazer nada. Porque Deus fala através dos seus profetas. Tá? Deus fala através dos seus profetas. Não está escrito? Vamos ler lá em... Amós. Vamos ler Amós 3. 7, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí, Amós 3:7. E quando Deus ainda fala com Ezequiel? Deus faz, Ezequiel, meu Deus do céu, irmão, olha isso aqui, olha o que é ser um profeta. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, aos rebeldes, irmão, crentes que são rebeldes, não está falando do mundo não, está falando de crentes que são rebeldes, que voltam atrás. Eles, seus pais, transgrediram contra mim, tá? São de semblante duro, obstinado. Não, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Não, quem diz que a gente tem que querer alguma coisa, a gente tem que obedecer. O querer e o efetuar opera, é Ele que opera. E quando a gente resiste ao Espírito Santo, o que Deus faz? Quebra. Casa de Israel, vós sois para mim como barro na mão do oleiro.
Não, Deus quebra na mão dele. Por isso que é horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. A igreja está na mão do Deus vivo. Mas se ele fechar assim, ó, e começar a te apertar, você vai ver como que dói. Você vai ver como é que dói. Dói muito mais, mas quando é um crente desviado do que quando é o ímpio que está no mundo, viu? Você pode ter certeza. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Contudo, eles saberão que teve um profeta no meio deles. O profeta, ele recebe um livro, tá? Então eu vi uma mão estendida para mim, eis que nela havia um rolo de um livro, tá? E nele estava escrito lamentações, suspiros e ais para o povo de Deus. Isso aqui, tá? Para o povo de Deus, para o povo rebelde, para o crente rebelde, tá? Come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Irmão, quando alguém me chama para pregar numa igreja, eu tenho medo, tá? Eu não gosto de pregar em igreja, porque eu sei que Deus me usa, irmão. Eu sei que Deus fala o oculto e o escondido. Entendeu? Aí os crentes ficam tudo revoltados contra mim, tá? Eles ficam tudo de cara feia. Eu vejo dentro do trem, por exemplo, que eu estou perto das pessoas, eu vejo a reação, tá? O quanto que as pessoas resistem à palavra verdadeira. Tá? Bom, não vou estender muito não, mas você pode ler lá Ezequiel 2, Ezequiel 3, o que é um profeta. A missão do profeta. Se eu mandar você falar com o justo, você não falar, o justo morre no seu pecado, mas eu vou requerer de você o sangue. Tá? Se você não, eu mandar você falar com o ímpio e você não falar, então, irmão, a responsabilidade de falar é minha. Agora, a responsabilidade de vocês crer, se eu falar e vocês não crerem, ai, Jesus, aí é só derrota, irmão. Aí, filho, você vai ver o peso da mão do Senhor. Crede crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo, ordenou cantores, tá, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, do exército. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada. Aí se ajuntou Amon e Moabe e foram para cima de Seir e destruiu. Aí o Moabe brigou contra Amon e um destruiu o outro. E foi uma multidão de corpos mortos, versículo 24. Nenhum escapou, nenhum escapou. Eles saquearam os despojos. Quando eles entraram lá, era uma grande riqueza e cadáveres em abundância. Cadáveres. Cadáveres em abundância. Deus mata os seus inimigos. Deus tira do caminho os nossos inimigos. Tá? Eram tanto que eles não podiam carregar, no versículo 25. 3 dias, irmão, para carregar a riqueza que o inimigo deixou ali. 28. Eles vieram a Jerusalém com saltério, com harpa, com trombeta para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Lembra do padre que me processou, queria 40 mil? Ele perdeu o processo, eu não fui atrás de advogado, meu advogado é Jesus Cristo, meu juiz está lá, sentado no trono, Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele, um padre rico, comandava a diocese lá em Goiás, queria 40 mil meu, 40 mil do irmão Wendel, e perdeu o processo. Teve que pagar 4 mil. O nome do juiz chamava Jesus. Tá? O nome, o sobrenome eu não lembro. Entendeu? Irmão, Deus envergonha o diabo. Deus abate todos os inimigos que se levantar. Mas se nós estivermos de pé, olhando para Jesus e marchando, tá? Deus odeia covarde. Deus odeia aqueles que viram as costas e voltam para trás. É como o cachorro que voltou para o vômito. É como a porca que voltou para o chiqueiro. Amém?
Nós já estamos lavados pela palavra. Nós estamos limpos. A gente vai voltar para o chiqueiro ou a gente vai glorificar o nome de Deus? Porque, irmão, essas lutas que vem para nós é uma oportunidade de glorificar, de eu ter testemunho para contarmos. Tá? Por isso que o pregador, ele recebe muita luta, porque ele está na frente de batalha. Ele é um atalaia. Ele está vendo o inimigo de cima. Tá? Deus dá uma visão de cima. O inimigo vai vir por aqui. O inimigo vai fazer isso. Antes, irmão, do inimigo se levantar contra a minha vida, Deus já avisou. Deus já avisou. Eu nunca sou pego desprevenido. Deus sempre avisa, Ele não faz nada sem antes avisar seus servos, os profetas. Amém? Deus abençoe o seu dia, sexta-feira, e Deus nos guarda. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É o único. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes, o entregou por nós. Como não nos dará todas as demais coisas? Firme. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante para te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você sabia